o texto que é o tema desse Congresso de Mulheres Livres, está em João, capítulo 8, a Dani até já citou, o verso 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E esse texto Jesus diz numa conversa, né, com os judeus que haviam crido nele. O texto começa aí no verso 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha que interessante. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. É interessante Jesus dizer isso aos judeus que haviam crido nele. Então, não adianta falar da boca para fora, não adianta você sentir um entusiasmo pelo nome de Jesus, não adianta a gente querer só pegar a parte boa de seguir Jesus, né? Tem gente que faz isso, está fragmentando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, aquelas partes da Bíblia que eu concordo, então, beleza. Ei, estamos juntos, Jesus. Agora, aquelas partes que me confrontam, que me desafiam, que eu tenho que negar a mim mesmo, que eu tenho que matar o meu ego, que eu tenho que tomar prumo na vida, essa parte a gente não é bem assim, os dias mudaram, né? A gente modernizou. Eu quero dizer para vocês, quando nós estivermos passado, Deus permanecerá eternamente. Então, a palavra de Deus não é antiga, não, e é fascinante esse livro. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais fascinado pela palavra de Deus nós ficamos e mais forjados por ela somos. Por isso que quando você pega a Bíblia para ler, te dá uma confusão mental. Se você não tem o hábito, mas o que é isso? Não estou entendendo nada, né? Ou então vou te dar um sono. Ai, meu Deus, toda vez que eu pego a Bíblia me dá um sono, né? Porque não interessa ao inimigo das nossas almas que a gente saiba a nossa identidade em Deus. E para ter relacionamento, Jesus veio reconectar um relacionamento que havia sido criado pela queda. Então, Deus cria o homem, Deus anda com o homem, Deus vem estar com o homem toda a viração do dia. O homem peca, o homem toma a decisão de virar inimigo de Deus. Quando ele desobedece a Deus, ele toma a decisão de virar inimigo de Deus. É pesado isso, né, gente? Eu lembro um dia que a gente estava gravando um CD infantil do Crianças Diante do Trono, e o diretor, ele não era cristão evangélico, ele ficou meio chocado com a música, que dizia: houve um dia, um triste dia em que o homem pecou. Ele e Eva acreditaram na mentira que o diabo contou. Deus já havia falado, não comam desse fruto, mas eles se rebelaram e comeram tudo. O homem e a mulher desobedeceram a Deus, não quiseram mais ser bons amigos de Deus. Eles preferiram morrer, eles escolheram fazer o que era mal, o que era mal. O homem e a mulher se tornaram inimigos de Deus. E aí o diretor ficou chocado com aquela música, falou assim: mas como assim? Como é que você vai cantar para as criancinhas que o homem e a mulher decidiram ser inimigos de Deus? E a Ana, com toda a calma do mundo, virou para o diretor e falou assim: não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Por isso que Jesus, ele diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, amar a Deus não é dizer que eu amo a Deus. Amar a Deus não é carregar as nossas camisetas estampadas, nem o crucifixo, sabe? Amar a Deus é obedecer a sua palavra. E Jesus está dizendo isso aqui muito claro. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos.
e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Gente, esse livro é tão antigo, esse texto é tão antigo. Tem mais de 2000 anos que esse diálogo aqui aconteceu. Mas é tão atual, né? Como o povo hoje acha que é livre, vivendo uma vida totalmente distante de Deus. Eles chamam de liberdade as correntes de ouro do pecado. Eles chamam de liberdade destruir o próprio corpo. Eles chamam de liberdade se deitar com um, depois com o outro, depois com o outro, depois com o outro. Fazer aliança com várias pessoas. Gente, quando Deus pensa o casamento, Ele pensa na aliança entre um homem e uma mulher, não com homens e mulheres se deitando continuamente com vários e vários. As pessoas estão com as almas fragmentadas. E por quê? Porque Deus pegou pesado? Não, porque Deus preparou o sexo, a sexualidade, para ser desfrutada dentro de um casamento monogâmico. Mas as pessoas ignoram. Não, isso é antiquado, isso é ultrapassado. Mas quando as consequências chegam, elas ainda questionam o amor de Deus. Ou seja, eu desobedeço a Deus, eu ando distante de Deus, mas eu quero que Deus resolva as minhas pendengas. Por isso que Jesus está deixando muito claro aqui, ó, não interessa de quem que vocês são filhos, não interessa se vocês são filhos de Abraão. Se vocês realmente fossem filhos de Abraão, vocês não estariam fazendo o que vocês estão fazendo comigo. Jesus coloca um prumo no que realmente é liberdade. No que realmente é ser livre. Vamos dar uma olhada no nosso dicionário, né? Segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, livre é que tem liberdade, que goza de liberdade política, civil e religiosa. Livre é que não está privado da sua liberdade física, solto. Quem tem o poder de decidir por si próprio, não monopolizado, independente. Que não está ocupado, não comprometido, salvo. Olha que interessante. Salvo. Desembaraçado, sem obstáculos. Isento, dispensado. Espontâneo, que foi absolvido de um crime. Franqueado. Olha aí. Quem aí foi absolvido de um crime? Todos nós. Porque a Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem pecou, o homem deu as costas para Deus voluntariamente, desobedecendo a Deus. E Jesus vem para reconectar o relacionamento. Jesus vem para pagar uma dívida que era nossa. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós, Ele pagou. Ele vem, morre, pelos nossos pecados Ele se sacrifica e ressuscita, com a promessa de que um dia ressuscitaríamos também. Então, voltem a viver um relacionamento com Deus, voltem a viver amando a Deus. E amar, gente, quando a gente ama alguém verdadeiramente, há uma interação de interdependência. É ou não é? Se eu amo meu pai e minha mãe, eu não vou viver por aí fazendo o que eu quero. Eu vou dar satisfação, eu vou prestar conta. Mãe, pai, aqui, ó, hoje eu não vou dormir em casa, vou dormir na casa de fulano. Eu posso? Se eu vivo numa relação de amor com meu marido, eu não vou sair por aí fazendo o que eu quero. Eu me casei com ele. E eu também não quero que ele saia daí fazendo o que der na cabeça. Ele se casou comigo, ele tem uma aliança comigo. Então, quando nós temos uma aliança com uma pessoa, nós amamos as pessoas, nós prestamos contas. Porque é importante manter a saúde do relacionamento. Então, eu não vivo solta por aí. Então, essa pseudo-liberdade que estão pregando aí fora, nada mais é do que promiscuidade. Nada mais é do que libertinagem, que é outra coisa completamente diferente de liberdade. A liberdade envolve comprometimento, responsabilidade. Eu lembro que eu dizia isso para os meus filhos. Vocês querem liberdade?
Vocês querem conquistar a liberdade? Vocês terão liberdade. À medida que vocês me mostrarem, com seus atos, que vocês têm responsabilidade para assumir os atos da sua liberdade. Agora, além disso tudo, quando a gente entende que Jesus veio para nos reconciliar com Deus, não é penoso para nós dependermos de Deus. Gente, eu estou falando Deus da Bíblia, eu não estou falando Deus que o imaginário coletivo construiu irresponsavelmente. O Deus que nós muitas vezes pensamos existir, nada mais é do que fruto da nossa imaginação. Por isso que é tão importante a gente ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus expressa o caráter de Deus. Quem Ele é, como Ele pensa, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. O que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Você só descobre lendo a palavra. Tem muita gente que descobre de tabela, né? Descobre na religião, igual eu. Uma vez eu estava frequentando uma igreja há pouco tempo, eu era uma adolescente, devia ter uns 14 anos, 15 anos na época. Eu estava há pouco tempo na igreja, meus pais tiveram uma experiência com Deus, e eu fui na lanterna. E eu comecei a cantar uma música antiga, não é da época de vocês, não, eu não sou velha, mas eu sou vintage. E eu estava cantando uma música da Amelinha, que dizia assim, foi Deus que fez o céu. Aí o irmão chegou para mim e falou assim, misericórdia. Eu falei, misericórdia o quê? Você está cantando música do mundo. Como assim música do mundo? A música fala de Deus, mas é música do mundo. Não é para cantar? Não, é pecado. Eu, tá bom. Passaram-se alguns anos, alguém cantou uma música do mundo perto de mim, eu falei, misericórdia. É o crente papagaio. Ele não teve uma experiência com o Espírito Santo, ele não sabe a razão das coisas, ele só repete como papagaio. E o Senhor não chamou a gente para repetir como papagaio, gente. O Senhor nos chamou, nos atraiu para nós o conhecermos. Porque o dia que nós o conhecermos, nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Então nós precisamos, em nome de Jesus, entender isso. E viver dessa maneira, conhecendo ao Senhor. E sermos conhecidos por Ele. Abra sua Bíblia comigo, em Atos 16. Atos 16, nós vamos ler a partir do verso 16. E conta para a gente uma história muito interessante. Atos 16, a partir do verso 16, o texto diz assim, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Entenda, uma escrava, Paulo que está narrando aqui. Indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. E, finalmente, Paulo ficou indignado, voltando-se, e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram.
O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Muito bem. Essa narrativa de Paulo e Silas nos mostra a verdade de seguir a Cristo e confiar na sua palavra. Eles foram presos porque estavam anunciando a palavra. E aquela moça que vinha atrás deles gritando: olha, eles são os homens de Deus. Gente, nem sempre todo elogio que você escuta é bênção. Às vezes, o bajulador é aquele que lambe o chão que você pisa até você escorregar e cair. A palavra de Deus diz que o coração do homem é provado pelos elogios que recebe. E aquela mulher não estava falando nenhuma mentira. Mas para Paulo identificar o espírito que comandava aquela mulher, certamente estava sendo um espinho na carne dele, envaidecendo o coração de Paulo. E ele vira, ele repreende o espírito por trás da palavra de aprovação. Ele identifica, ele repreende, e aquela moça é liberta. Ela era escrava, ela ganhava dinheiro para os seus senhores, e ela vem bajulando Paulo e Silas, mas Paulo identifica o espírito por trás da voz daquela moça, talvez, muito possivelmente, o mesmo espírito que dava a ela o poder de adivinhação, um demônio. Ele vira, repreende, ela é livre. E aí eles são presos. Mas que injustiça! Como assim? Paulo foi instrumento de Deus para libertar uma mulher do cativeiro espiritual, e aí ele é preso. Será que ele foi preso mesmo, gente? Aí a gente dá uma olhada para ele, para Silas. A multidão ficou furiosa contra eles. E nosso lucro acabou, agora essa mulher está livre. E eles se voltaram contra eles. Aí sim, eles começaram a reclamar da palavra. Porque até onde Paulo não tinha prejudicado o ganho deles, ninguém tinha aberto a boca. Mas na hora que mexeu no dinheiro, na hora que mexeu na fonte do lucro, a coisa variou. E aí prenderam. E o verso 25 diz assim: por volta da meia-noite, o horário mais escuro da noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Hinos a Deus. Se acontecesse com você e comigo isso, se essa fosse a nossa realidade hoje, se você, por fazer o bem a alguém, fosse preso, será que à meia-noite você estaria cantando, adorando e orando a Deus?
Gente, vamos fazer uma análise honesta. Você ia? Ou você ia estar na grade gritando, chama advogado, eu tenho meus direitos. Não é? E eles tinham direitos? Tinham. Porque o que os magistrados não sabiam, é que eles eram cidadãos romanos. Então, como cidadãos romanos, eles não podiam ter sido presos sem terem sido julgados, ouvidos. Não foi isso que aconteceu. Primeiro eles apanharam. Primeiro eles foram açoitados, o que chamaríamos hoje de tortura. E depois foram presos. Por quê? Porque oraram por uma mulher e ela foi liberta de demônio. Maldade a deles, né? E aí, esses caras conheciam uma liberdade que talvez a gente não conheça. E aí é que entra, será que a gente está sendo crente mesmo? Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa fé? Onde nós temos depositado a razão da nossa vida? Será que é na palavra de Deus? A gente se diz discípulo de Cristo, mas será que nós somos mesmo? Como ele disse lá em João, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Ou seja, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão conhecer quem eu sou. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão saber como eu dirijo vocês. E vocês vão caminhar em interdependência comigo. Porque o amor é interdependente. E vocês vão me amar e vão me obedecer. Gente, isso é tão verdade que a gente tem uma amostra disso na criação dos nossos filhos. Quantas de vocês têm filhos aqui? Deixa eu ver. Um número expressivo. Eu não sei vocês, mas não me interessa a cartinha no Dia das Mães se o filho não me obedece. Sabe? Não me interessa que o adolescente no Dia das Mães venha com um presente que eu quero e fale, mamãe, você é gata, te amo. E no dia de eu falar, não vai, ele fala, vó, você não me manda, não me interessa, eu sou dono do meu nariz, tchau, e bate a porta. Se me ama, me respeita. Se me ama, respeita a minha casa, os meus princípios, os meus valores. Se me ama, você come da minha mesa, então respeita. Porque o amor não é balela. O amor não é declaração vazia. O meu marido pode falar, eu te amo, e deitar com outra mulher? Que história é essa? O amor é prático, o amor é uma atitude. E a gente fala que ama a Deus, mas não quer conhecer a Deus. A gente ama a Deus e não se aproxima de Deus. A gente ama a Deus e fica se relacionando com Deus por terceiros. Ah, pastor, ora por mim. Pastor, entrega uma palavra para mim. Pastor, prega para mim aí o que eu tenho que aprender. Mas não abre a Bíblia dia de semana. E quando quer uma palavra de Deus, vai procurar o profeta. Eu acredito no ministério profético para hoje, mas não faça dos homens e mulheres de Deus com dom da profecia, pais de santo ou adivinhadores, como essa moça. Quer ouvir quem é Deus? O que Deus está pensando a seu respeito? Abre a Bíblia. Vai ter relacionamento com Ele. Vai andar com Ele. E Jesus está deixando isso muito claro. À medida que vocês andarem comigo, se eu estiver em você e vocês estiverem em mim, lá em João 13 ele diz, vocês darão muito fruto. Agora fica bem claro, lá em João 13, lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Mas a gente tenta e a gente faz um tanto de coisa sem o aval de Deus, a revelia de Deus. Mas quando a coisa começa a dar ruim, aí a gente culpa Deus. Como é que o Senhor permitiu, Deus? Eu estou te servindo, eu estou te amando. E a Bíblia diz o quê? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, se a gente quer caminhar em liberdade, gente, se a gente quer realmente ser livre e caminhar numa liberdade que não depende das circunstâncias ao redor, não depende de quem vai ser o presidente, não depende de como está a economia, não depende de como está a minha saúde física, não depende da circunstância ao redor, eu posso ter sido açoitada, eu posso estar sendo presa injustamente, eu posso ser apedrejada, como Paulo já viveu episódios assim, mas eu sou livre.
completamente diferente que muita gente que fala que está vivendo uma liberdade, mas não consegue largar o vício, não consegue largar a prostituição, não consegue largar a cachaça, não consegue largar uma vida errada, mesmo enxergando que está trazendo ruína para a sua descendência. As pessoas não largam as antigas práticas porque são prisioneiros. E às vezes a gente pensa que prisão é esses pecados que a gente identifica imediatamente como pecado, como perversão, como algo que lesa o corpo, lesa os relacionamentos, como adultérios, como traições entre os amigos, como conversas torpes, como entorpecentes, bebidas ou drogas para te tirar da real. Isso é óbvio. Mas a gente não percebe as sutilezas, as prisões sutis. O que tem te roubado de ler a Bíblia? Se a Bíblia é um tesouro, se através dela eu converso com Deus pela oração, e eu escuto Deus pela sua palavra. É um diálogo. A gente não lê a Bíblia para dar check na religião. Lê a Bíblia, pronto, já fiz o meu devocional, paguei minha obrigação, agora posso aprontar. Ei! Não, gente, relacionamento é uma via de mão dupla. Você fala e você ouve. Você ouve e você fala. É diálogo. Quando eu falo para uma mãe que às vezes acabou de ter neném assim, ai, que lindo, nasceu neném. Você vai orar pro resto da vida por esse bonitinho. Elas arregalam o olho como se eu estivesse lançando uma maldição nelas. Como é que é? Pro resto da vida. Eu falei, gente, mas calma aí, calma. Aqui, eu sou casada com o João, mês que vem faz 32 anos. Pela graça e misericórdia de Deus. Eu quero conversar com o João até o meu último fôlego de vida. Por quê? Porque eu amo. Não é um fardo para mim conversar com o João. Muito pelo contrário. Quando eu tenho uma novidade, é para ele que eu quero contar. Quando eu tenho uma dor, é para ele que eu quero desabafar. Quando eu tenho um pecado, eu quero confessar o meu pecado para ele. Ele é a primeira pessoa que me ocorre, porque ele é o meu melhor amigo. É com ele que eu quero compartilhar a vida. As coisas boas e as coisas ruins. E se Jesus fala que ele é o noivo e a igreja é a noiva e ele vem buscar a noiva, como é que orar para você é enfadonho e pesado e parece uma maldição? Orar é uma delícia. É a conversa. É o meu jeito de expressar. Não estou falando da oração, sabe? Amantíssimo Deus, eterno Pai, em cuja presença nos encontramos. Essa oração, na verdade, é para impressionar os outros. Quando você está falando com o seu íntimo, ele pode ser o presidente da República. Por exemplo, meu pai. A gente vai ou de um extremo para outro, né? Aí já fica Deus coleguinha, sabe Deus coleguinha? Aí a atriz fala, Deus é um cara legal. Jesus é um cara legal. Jesus não é um cara legal, não, gente. Ele é o rei. Ele é o rei majestoso, cheio de glória e poder. A razão da minha salvação, a razão da minha existência, porque eu ainda não fui pulverizada por causa dos meus pecados, pela misericórdia de Deus, e Jesus é a porta por onde eu entro para me relacionar com Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não, todos os caminhos levam a Deus, não é isso que a Bíblia diz, e não é isso que Jesus disse. Artigo definido, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é a porta, ele é o caminho, e é por ele que a gente passa para chegar até Deus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem, e não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Esse livro que foi escrito em 1500 anos, por 40 autores diferentes, e que tem uma narrativa linear, um não encontrou com o outro, mas tudo aponta para o Messias de Deus. É lindo, quanto mais você lê, mais apaixonado você fica e fica embasbacado. Meu Deus, como é que esse livro é tão verdadeiro e como posso duvidar dele? E quanto mais você lê, mais você entende o caráter de Deus. E quanto mais você entende o caráter de Deus, mais ele transforma o seu. A gente se esforça, gente, mas na nossa tentativa, a gente tem um sucesso ínfimo.
Ai, não vou mentir mais. Você toma essa decisão pessoal. Daqui 2 semanas você está mentindo de novo. Ah, eu vou orar mais. Se você não exercitar a disciplina e pedir o Espírito Santo para te ajudar, daqui a pouco você está jogando a toalha. Por isso que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Até para me amar, Helena, até para me servir, até para me conhecer, você precisa se aproximar e depender. E falar, Jesus, me ajuda. Me ajuda a te desvendar, me ajuda a te conhecer, me mostra um pouco mais do seu amor, da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia. Você chegou nesse auditório hoje, você pensa que você creu em Deus por causa do seu próprio intelecto? Você jura que você crê em Deus por causa do seu discernimento? Deixa eu te dizer, minha linda, você crê em Deus porque o Espírito Santo te revelou, te desvendou Deus. E não há como você acreditar em Deus sem acreditar que Jesus é o seu filho. Não há como você chegar a Deus sem passar por Jesus. Fato. É fato. Por isso que ele disse, sem mim nada podeis fazer. E o Senhor quer nos fazer livres. E Ele quer fazer os processos funcionarem, por isso que eu gosto tanto da borboleta. A gente é essa largata horrorosa. Aí Jesus entra na nossa vida, põe a gente num casulo, parece que tudo acabou. Quando Deus começa a consertar a parada, parece que está piorando. Quem teve essa experiência? Nossa, foi só falar assim para Jesus, a coisa piorou. Não, minha linda, a luz que acendeu. E aí você viu o seu verdadeiro estado de corrupção, de miséria, toda encalacrada, com tanta porqueira desse mundo. Não, parece que está dando tudo errado. Não está, não. Deus está colocando ordem na bagaça. Aí você entra dentro do casulo. Parece que todo mundo te largou para lá. A vida perdeu o sabor. É porque antes você vivia a vida entorpecida. Mas eu nunca bebi, nem fumei. Mas compra, né, bem? Compra como se não houvesse amanhã. Come, né, bem? Come como se não houvesse. A gente arruma um negócio para tamponar as nossas dores, as nossas mazelas. Então a gente come, a gente compra, a gente faz cirurgia plástica, a gente muda o cabelo. Cada semana está com um. Só sintoma do vazio que está dentro. Fofoca. Você fofoca da vida de todo mundo. Conversa sobre a vida de todo mundo. Sabe as novidades da vida de todo mundo. Vício em rede social. Você não pode viver sem ir lá no bafo do Facebook. Você não sabe viver sem postar no Instagram. Como você é magra, bela, com filtro. Faz dancinha do TikTok. Tudo isso para tamponar. Depois fala com uma cara de pau. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Não, tempo você tem. Não é a sua prioridade, né, bem? Se é uma coisa que vai provar para a gente que a gente tinha tempo, mas não era a nossa prioridade, é a rede social. Porque tem até um aplicativo que mostra quanto tempo que você gasta na rede social por semana. Aí a gente fica indesculpável. Quando eu conheci o João, eu gosto de fazer esse paralelo, sabe, João? Gente, porque o nosso casamento terreno, o desejo de Deus, quando Ele cria o casamento, é que o nosso casamento terreno fosse uma sombra do grande casamento. O casamento de Cristo e a noiva, a igreja. E é tanta alegria, e é tanto gozo, e é tanta festa. Quem lembra do dia que casou? Eu não sei como é que foi o seu dia do casamento, mas o dia do meu casamento foi um dos dias mais especiais da minha vida. Você pode ter até se decepcionado com o seu casamento. Às vezes você já está no 3º. Mas deixa eu falar com você. Aquele casamento que você planejou, que você sonhou, que você idealizou. Que dia precioso que é o dia do casamento. Agora você já imaginou? É só sombra. É só sombra do grande casamento. Toda alegria sexual que você já pôde experimentar dentro de um relacionamento a dois, essa sombra da alegria incontida, incontrolável que nós vamos sentir no encontro com o nosso amado. E que não vai precisar nem de sexo para isso.
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que o Senhor está preparando para nós. A gente tem uma promessa, a gente tem uma aliança. Então, quando eu falo do João, é porque imediatamente eu lembro desse paralelo e nós somos um casal absolutamente imperfeito. Mas eu gosto de aprender com a sombra que nós somos, com aquilo que está preparado. Quando eu conheci o João, ele me mandou uma carta. A gente já estava namorando, de namorico, assim, né? Flertando um com o outro. E eu tomando coragem para levar ele lá em casa para falar com meu pai. Eu nunca tinha tido um namorado. Eu já estava com 19 anos. Eu não sabia qual que ia ser a reação do meu pai. Eu pensei... Sabe a primeira coisa que eu pensei? Vou perder minha liberdade. Olha isso. Meu pai vai querer agora ficar controlando onde eu vou, com quem eu vou, como é que eu vou. Ai, será que é a hora mesmo de eu trazer desse moço em casa? Aí ele me mandou uma carta. Que a gente é vintage, né? Não é um WhatsApp, nem, né? Não era e-mail, era carta mesmo. E eu fui na caixa de correio para pegar a conta. E quando eu abri, tinha uma carta. E quando eu olhei, a letra era dele. Deu um negócio assim no coração. Aí eu cheirei a carta. Cheirosa. Aí eu entrei correndo em casa, deixei as contas na mesa, entrei no meu quarto, fechei a minha porta, joguei na cama e chamei meu pai para ler a carta para mim. Vocês acham que eu fiz isso? É claro que não. Eu queria ler a carta do João. Eu queria saber o que estava dizendo e eu queria entender o que estava nas entrelinhas. E eu li e reli. E me deu uma alegria tão grande. Eu te acho tão atraente. Atraente, o que ele quis dizer com isso? E aí a gente revira os olhos, apaixonado, e lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, e põe na caixa de carta, toda enfeitada com borboletas. Não é assim, gente? Deus deixou as cartas de amor para a gente. Tem coisas que Ele quer falar com você no seu quarto. Mas você chama o pai para ler. Você quer que o pastor leia. Que o líder de célula leia. E é ótimo isso, quando o pastor lê, quando o líder de célula lê, mas tem alguma coisa que é só para você. Tem uma palavra que ele quer falar só com você. E a intimidade é para aqueles que o buscam. Paulo e Silas sabiam que era isso. Não era a circunstância ao redor que definia se eles estavam livres ou presos. Eles eram livres, mesmo quando encarcerados. Eles pensavam como livres, eles cantavam como livres, eles adoravam como livres, eles oravam como livres. Aí a gente se lembra da serva na casa de Naamã. A história que está lá em Juízes. Juízes não, Reis. Segundo Reis 5, 1-3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. A menina era um despojo de guerra, ela era uma escrava, trazida como despojo de guerra para a Síria, porque o exército da Síria venceu a batalha em Israel. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A menina não tem nem nome. A Bíblia não fala que idade ela tinha. Só fala que ela era uma menina, uma jovenzinha, uma jovem mulher. Talvez ali 13, 12 anos, talvez. Se fosse comigo, eu ia querer estar pondo veneno na comida do cara. Ah, me trouxe para cá como escravo, disposto de guerra, venceu o meu povo, me trouxe contra a minha vontade para trabalhar para a mulher dele, eu vou arrumar um veneno para pôr nessa comida. Mas não era isso que ela estava falando, ela descobriu que ele tinha uma lepra.
E ela apontou o caminho da cura. A mente dessa menina não era mente de escrava. Era mente livre. Não interessa a circunstância ao meu redor, eu sou livre. Então eu não sou escrava do medo, eu não sou escrava do ódio, eu não sou escrava do ressentimento, eu não estou agarrada lá atrás naquilo que me fizeram. Me traíram, me enganaram, me estupraram, me molestaram. Não, eu sou livre. Se vocês verdadeiramente conhecerem o Filho, verdadeiramente sereis livres. Será que somos? Não é o fato de você frequentar uma igreja, colocar uma estampa cristã na camiseta, dar dízimo e oferta na casa do Senhor, e até conviver dentro da igreja, que te faz livre, minha irmã. Ou às vezes você se acha muito livre, mas está aprisionada. No medo, no ressentimento, no remorso, naquilo que não fez, que não deu. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse educar meus filhos de novo. Se eu pudesse consertar o meu casamento. Se eu pudesse escolher de novo. Eu faria tudo diferente. Mas não dá para fazer. Então você vai viver como? Como prisioneira. Ou você vai se aproximar de Jesus. Você vai acreditar na proposta de Deus. E você vai viver uma nova vida. Deixando a palavra de Deus conformar a sua nova mente. Daqui para frente. Que defunto emocional você está arrastando pela sua vida fora, minha linda? Como é que estão os seus relacionamentos interpessoais, adoentados, te aprisionando no ressentimento? Sabe o que é ressentimento? Sentir de novo. A coisa já aconteceu, já tem 4 anos. Mas você olha para a cara da pessoa, sente de novo. Não, eu já perdoei, só não quero ver nunca mais. Quem já perdoou, quem é livre, a sua atitude não vai ser mudada por causa do que o outro fez. Gente, quando Judas veio trair Jesus, ele veio com um beijo. Jesus sabia o que aquele beijo significava. E Jesus olha para Judas e fala assim: aqui vens, amigo. Jesus não estava sendo hipócrita. Jesus não estava, querendo sair por cima. Jesus estava dizendo literalmente: o que você está fazendo, Judas, não muda quem eu sou. E eu vou te amar até o fim. Eu vou te amar até o fim. E é essa liberdade que o Senhor quer implantar em nós. Liberdade que nós nunca vamos conquistar com as nossas próprias pernas. Não dá para a gente caminhar para essa liberdade sem estar caminhando para Cristo. Só aqueles que caminham com Cristo caminham para a verdadeira liberdade. E eu não estou falando de religião aqui. Porque tem gente aprisionado dentro da religião. E qualquer religião. Porque tem gente que pensa assim: eu sou evangélica. Jesus não era. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio reconectar um relacionamento. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, mais uma, você não nasce filho de Deus, você é feito. Sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. A todos quanto receberam, ou seja, entenderam que Jesus é o Filho de Deus, aceitam no seu coração de que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, a não ser por Cristo. Então eu ponho o pé no caminho, eu ponho o pé nesse caminho, eu acredito nessa palavra, e eu vivo dessa forma. Isso é conversão, gente. Conversão não é mudar de igreja. Conversão é mudar de mentalidade. Eu estava andando, vivendo do meu jeito, a revelia de Deus, pedindo a Deus só para: vem, Senhor, assina aqui meu projeto de poder, me abençoa aqui, me dá saúde aqui, protege meu filho aí. Deus não é seu servo. É o Deus Papai Noel, é o Deus gênio da lâmpada. O Deus que a gente cria. Mas o Deus Pai, o Criador de todas as coisas, que enviou o seu único Filho para nos reconectar com Ele, quando você encontra, entende isso, você muda de mente e muda de direção e deixa de andar para a escravidão e vai caminhando para a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o livre tem uma outra maneira de lidar com as suas questões.
O verdadeiramente livre tem outra maneira de lidar com os ressentimentos, com a falta de perdão. O verdadeiramente livre está sendo aperfeiçoado de fé em fé e de glória em glória, e empoderado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus a vencer e a produzir frutos advindos do arrependimento de pecados. Frutos de arrependimento de pecados. Helena, mas tudo isso que você está falando é tão óbvio. É, gente, é muito óbvio. Mas por que nós não vivemos? Nós estamos chegando num tempo que só vai ficar de pé esses que Jesus falou: se vocês permanecerem na minha palavra. Se você não permanecer na verdade de Deus, você vai sucumbir às mentiras bem contadas nesse tempo. E elas são bem contadas. Porque, afinal de contas, o inimigo das nossas almas é o rei da artimanha, o pai da mentira. Uma mentira boa é uma mentira que parece verdade. E o mundo está cheio de boas mentiras aí. Uma das mentiras é que você é livre quando você faz o que você quer. Pode até parecer liberdade, mas tem aprisionado a milhares. Tem ferido a outros milhares. Não é liberdade, é libertinagem. Quando a sua liberdade fere todo mundo que está ao redor. Não sou obrigada a nada. É sim, amor. A falsa verdade, ou a meia verdade, eu não sou obrigada a nada. E é tão gostoso de falar isso. Fala, não sou obrigada. Fala. Não sou obrigada a nada. Não é bom de falar? Mas é mentira, bem. É mentira. Porque a gente é obrigado a um tanto de coisa assim. Se você não chegar no horário do emprego, você vai ser demitida. Se você não honrar a sua aliança, vai ter uma série de consequências por causa disso. Se você não assumir o seu filho, amanhã você vai chorar. Não sou obrigada a nada. E por causa desse mote, todo mundo está passando em cima de todo mundo. Prazer a qualquer custo. Isso não é liberdade. Porque alguém está ficando preso. Alguém está sendo aprisionado. Alguém vai pagar a conta e a conta chega, gente. Que o Senhor nos ajude. E que nos dê um coração dessa menina. Quando você lê mais, você vai ver em Atos 4, outro caso de prisão. Pedro e João. Pedro e João foram orar para um aleijado na porta do templo. Aquele episódio que você conhece, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O cara já era paralítico há 40 anos. E eles foram presos por quê? Porque curaram o cara. Porque eles estavam anunciando o evangelho de Jesus que ressuscitou dos mortos. Prende os caras. Prenderam Pedro e João. Por fazer? Qual que é o grande crime deles? Fazer um aleijado andar. Quantas injustiças você pode ter sofrido e você sabe que foi uma injustiça. Mas eu quero te dizer, você não foi o único. Paulo e Silas sofreram injustiça. Pedro e João sofreram injustiça. A menina que foi escrava na casa de Naamã sofreu injustiça. E o que é que você vai fazer com esses limões que a vida te deu? Vai ficar chupando com casca e tudo? Fazendo careta? Oh, vida, oh céus, oh azar. Deus me defenda. Não tem misericórdia nesse mundo. Ou você vai ter uma mentalidade daqueles que são realmente livres. Aquelas que nós não conquistamos pelo mérito, mas pela graça e misericórdia de Deus. Talvez você tenha vindo para esse congresso pensando que era livre. Quando a gente estava aqui no período de louvor, eu me lembrei de uma música que eu gosto muito. E o coro diz assim: livres para correr, livres para dançar, livres para desligar o celular. Aí a última parte fala: livres para viver por ti
Eu sou livre. Graças a Deus que eles falaram essa frase no final, senão ia ser inútil. Porque a verdadeira liberdade consiste em ser feito filho de Deus. Os filhos são livres. Eles entendem o que esperam. É por isso que quando você vê as degolas da igreja copta, você não vê os caras desesperados. Eles estão sendo mortos por serem cristãos em países muçulmanos, radicais. E você não vê os caras implorando misericórdia. Você não vê os caras pedindo clemência, falando, não quero morrer. Por quê? Porque eles já sabem o fim da história. Nós estamos sendo deformados por esse evangelho ocidental que só promete bênçãos. A luta está no pacote. E como é que você vai reagir quando chegar o seu dia de luta? A sua reação é que vai mostrar se você é livre ou se você ainda é escravo. Quantas pessoas se revelaram escravos do medo nessa pandemia? Literalmente, escravos do medo. Tem gente que morreu, gente, de medo. A doença é real, ela matou milhares, mas teve gente que morreu de medo. Aquele ator, humorista, Paulo Gustavo, ele falava, eu não posso pegar essa doença, senão eu vou morrer. Eu não posso pegar essa doença, senão eu vou morrer. Eu não posso pegar essa doença, senão eu vou morrer, porque eu sou asmático. Acho que era isso. Ele tinha uma doença respiratória. E nada mais é, essa doença já foi provada que ela está conectada ao emocional. Quando a pessoa tem crises emocionais, ela tem crises de asma. Então as coisas estão todas interligadas. Ele mesmo sentenciou-se à morte. Quando ele se descobriu com doença, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Isso desencadeia. Todo o recurso foi disponibilizado. Teve gente de 90 anos asmático que sobreviveu. Como é que um homem jovem, forte, o medo aprisiona, o medo paralisa, o medo mata. A gente pensa que a gente protege os nossos filhos. Tem mães que são tão apavoradas. Não deixa o menino fazer nada, não deixa o menino respirar. Escravas do medo. Como se nós conseguíssemos proteger os nossos filhos. Eu conheço uma mãe que a filha morreu na frente dela, assim, ó, uma menina de 16 anos. Apagou na frente dela, assim, ó. As duas estavam conversando. Filha única. Apagou. Apagou. Deus a tomou. Dá para proteger disso, gente? Como é que a gente está vivendo a nossa vida, minhas lindas? Será que a gente está vivendo a vida, pelo menos, caminhando e pedindo ao Senhor para forjar isso em nós? O Senhor forja em nós um pouco da mentalidade da escrava de Naamã. Forja em nós, Senhor, um pouquinho de Paulo e Silas. Forja em nós, Senhor, um pouquinho de Pedro e João. Forja em nós essa liberdade que não depende das circunstâncias ao redor. A gente gosta muito de cantar essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Será que é isso mesmo? Ou é só da boca para fora? A paz que Deus tem para dar excede a todo o entendimento e não depende das circunstâncias ao redor. O amor que Deus tem para implantar em nós é muito maior do que as nossas emoções. Se tornam decisões que Deus nos capacita a honrar. A alegria que nós sentimos não depende de ter muito ou ter pouco, porque é fruto do Espírito Santo que habita em nós. E a liberdade que nós temos, só a teremos se permanecermos na palavra de Deus.
se permanecermos na palavra. Feche os seus olhos. Quais correntes douradas estão te aprisionando? O que tem impedido de você fluir naquilo que você precisa fluir, caminhar naquilo que você precisa caminhar, permanecer naquilo que você precisa permanecer? Às vezes a meia-verdade, a mentira disfarçada de verdade é: sai fora. Vai embora. Deixa isso para lá. Larga esse casamento. A proposta é te dar liberdade. Mas vai te custar um preço alto. Às vezes a proposta é: desiste. Desiste. Desiste desse filho. Desiste desse pai, dessa mãe. Desiste. Se Deus quiser salvar, Deus salva. Você já fez tudo que você podia fazer. Ser livre muitas vezes é permanecer. É perseverar. É continuar destilando doçura como única esperança, às vezes, de um ambiente totalmente amargo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A menina era escrava, mas apontou o caminho da liberdade de Naamã. Paulo e Silas eram prisioneiros, mas cantavam e oravam. E os outros presos ouviam. E a consequência da liberdade interna deles é que não só a moça foi liberta do espírito maligno, mas o carcereiro e toda a sua família. Em outros textos e outros trechos da palavra de Deus, a gente vê que Paulo, enquanto estava encarcerado, ele pregou para toda a guarda pretoriana. Não bastava ele estar preso, ele tinha que ser guardado por um guarda romano. E ele fazia o quê? Apresentava o evangelho para quem vinha tomar conta dele, para ele não fugir. Que nível de liberdade é esse? Quando Timóteo nos conta essa história, de Paulo e Silas, a gente pensa: meu Deus, que nível é esse de intimidade? Que nível é esse de liberdade? E os caras parecem doidos, porque quando eles recebem finalmente a liberdade, eles falam: não vai ser de qualquer jeito, não. Nós somos cidadãos romanos, então vem aqui soltar a gente, vocês. Alguém podia falar: você está doido, Paulo? Aproveita a oportunidade e foge. Não, vou fazer as coisas direito. Esse mesmo Paulo que disse: se eu viver para a glória de Deus, se eu morrer, é lucro. A liberdade que não teme, porque sabe que sua vida está nas mãos de Deus. Será que nós temos isso, meninas? A convicção de que a nossa vida está nas mãos de Deus. É muito fácil a gente falar, né? Minha vida a Deus pertence. A vida a Deus pertence. A gente começa a repetir as coisas igual papagaio, igual eu falei.
Mas Deus não quer que a gente seja como papagaio. Deus quer que a gente seja discípulas. E as discípulas andam junto. E na intimidade Ele vai compartilhando os seus segredos conosco. E no compartilhar de segredos, nossa mente é mudada. Nosso jeito de viver reorganizado. Evidências de uma vida que depende de Deus. Uma das filhas da Dani está no hospital. E ela falou isso para mim com a maior calma do mundo. Não, está no hospital. Está fazendo exames. Normal. Tempo de luta. O mundo espiritual está agitado. Mas ela sorria como quem sabe o fim da história. É para esse lugar que o Senhor quer nos levar. E a gente chega lá andando com Ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Chega junto, anda junto. Porque quando você andar junto, eu vou transformar você. E quando você menos esperar, não é que eu estou reagindo diferente? Em outros tempos eu ia querer dar uma voadora nela. Mas agora não mais. Você está caminhando com Deus? A minha pergunta para você nessa noite não é quantos anos de igreja você tem, não é que religião que você segue. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é: você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Você tem caminhado com Deus e confiado na sua palavra? Ou você está vivendo a vida do seu jeito, querendo que Deus apenas respalde e abençoe o que você decide? Os resultados são completamente diferentes. Uma coisa é viver andando com Deus. Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus, Abraão andou com Deus. Andar com Deus não fala de episódios de fé. Quando está tudo bem, você tem fé. Quando está tudo mal, você entra em desespero. Isso não é evidência de que você está andando com Deus. Gente, isso pode acontecer com qualquer uma de nós. Eu tenho 40 anos de crente. E isso não me garante como filho de Deus. Vocês estão entendendo? Não é só sobre frequentar uma comunidade de fé. Não é só sobre acreditar em Deus. É sobre andar com Ele. Foi para isso que Jesus veio. Para te dar a possibilidade de você começar a andar com Deus novamente. E ser redimida da queda. O mundo está em queda. E é só você olhar os noticiários. Nós lidamos todos os dias com a reverberação da queda. O homem vive desprezando Deus. Quando acontece a tragédia, todo mundo fala assim: mas cadê Deus? Onde estava Deus? Não, a pergunta tinha que ser diferente. A pergunta tinha que ser: por que Deus, sendo um Deus santo e poderoso, ainda dá um dia para a gente viver, uma noite para a gente dormir, chuva para regar a terra? Porque Deus, sendo um Deus perfeito e santo, ainda continua fazendo crianças nascerem, mesmo de homens que vivem a revelia dele. Porque Deus, sendo Deus justo e perfeito, permite que a misericórdia se renove todas as manhãs para aqueles que creem serem restaurados. A pergunta é diferente, gente. Não é onde que Deus está no meio da tragédia. Nós merecemos a tragédia. Nós buscamos a tragédia quando nos distanciamos de Deus. A pergunta é: por que Deus? Que amor é esse, Deus?
Que amor é esse, Deus, que permite que a gente ainda viva e que as suas misericórdias se renovem sobre nós todas as manhãs? Que amor é esse que faz o seu sol nascer sobre justos e injustos e até a chuva regar a terra? Que amor é esse que faz a nuvem aplacar o calor? Que amor é esse que faz as 4 estações não falharem? Que amor é esse? Que misericórdia é essa, Senhor? Impressionante. A porta está aberta. Ainda. A misericórdia do Senhor ainda permanece. E o convite continua sendo feito. Como ele disse para Abraão: anda comigo e ser perfeito. Antes da gente terminar, eu queria te dar uma oportunidade de dizer isso para Deus. Eu quero andar contigo. Eu não quero só falar do Senhor. Eu não quero só ter o Senhor nas camisetas estampadas. Eu não quero só ser evangélica ou católica ou sei lá o quê. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor me conheça. Eu não quero ser só a sua criatura. Eu quero ser sua filha. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você que quer falar isso para Deus hoje. Deus, até agora, eu pensei que eu estava andando contigo, mas eu não estava. Eu pensei que eu era livre, mas eu não sou. Eu estou presa ainda nos meus medos, no meu passado, no que me fizeram. E eu quero deixar isso tudo no seu altar hoje. Eu não dou conta desses fardos, eu não quero carregá-los. E eu te peço que o Senhor me tome pela mão. Eu quero caminhar com o Senhor dia após dia, para que o Senhor me ensine a ser como o Senhor é. Que o Senhor me ensine, Senhor, a ser como Paulo e Silas. Que o Senhor me ensine a ser como Pedro e João. Que o Senhor me ensine a ser como uma menina na casa de Naamã. Que as circunstâncias externas não me apodreçam, não mudem a minha natureza, nem as minhas reações, mas que eu confie no Senhor todo o tempo. Se tem alguém aqui que quer tomar essa decisão hoje, de andar com Deus, eu queria que você levantasse a mão para eu te identificar. Eu quero orar com você. Amém, glória a Deus. Amém, 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 glória a Deus. Fica com a sua mão erguida. Amém. Nós temos algumas mãos aqui. Continue de olhos fechados. Nós aqui não estamos assistindo a decisão de ninguém. É uma decisão muito pessoal. Eu queria que vocês que estenderam as mãos continuem todos de olhos fechados. Que vocês que estenderam as mãos fiquem de pé no lugar de vocês. Aí onde vocês estão. Eu vou fazer uma oração e eu gostaria que vocês repetissem em fé, como uma atitude de fé. E você que está de pé, você não está de pé diante de mim, ok? Eu estou no mesmo nível que você, nós precisamos de Deus, todas nós. Mas você, quando você fica de pé aí no seu lugar, você ergueu primeiro a sua mão e você ficou de pé, você está declarando com essa atitude, diante dos céus e diante do inferno, que você quer deixar seus fardos, seus medos, suas prisões aos pés do Senhor, e que você quer caminhar com Ele. Vocês entenderam como isso é grande? Isso é maravilhoso, vai exigir de você disciplina, perseverança. Mas peça ajuda do Senhor, peça ajuda do Espírito Santo, Ele te fortalece. Eu vou fazer uma oração para vocês que estão de pé repetirem comigo, mas não repete igual papagaio não, escuta o que eu falo. Se vocês concordarem com o que eu estou falando, repita aí no seu lugar, amém? Vocês que estão assentados de olhos fechados, você não precisa saber quem está de pé, mas você pode orar por essas pessoas. Começa a orar por essas pessoas que estão de pé agora. E vocês que estão de pé, repitam comigo assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu creio em Ti. Eu creio também que Jesus Cristo é o Teu Filho, enviado para ser a porta, para ser a ponte que me conecta de novo ao Senhor. Eu não quero ser apenas Tua criatura.
Eu quero ser tua filha. Por isso, eu te peço perdão pelos meus pecados, aqueles dos quais eu me lembro e tenho consciência, e aqueles de que eu nem tenho consciência. Eu te peço que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, me purifique agora de todo pecado, de toda impiedade, pensada, falada ou praticada. E eu te peço, Senhor, quebra as cadeias que me prendem agora. Tudo aquilo que eu pensei que era liberdade, mas na verdade são prisões. Eu te peço, quebra agora e me faz ver, me dá discernimento das prisões que eu preciso renunciar e abandonar. Pelo poder do teu Espírito, eu te peço, me sela agora com salvação, restauração e liberdade para a glória do Senhor. Eu te rendo a minha vida em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode se assentar. Vocês que ficaram de pé, a minha sugestão é: comprem uma Bíblia de linguagem simples, se você ainda não tem. Às vezes você já tem, já até leu a Bíblia toda. Mas eu te sugiro, compre uma Bíblia numa linguagem mais atual. Comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de Mateus. Depois que você for até o Apocalipse, você vai em Gênesis e começa a ler. O que você tiver dúvida, peça uma liderança de célula, um pastor, para esclarecer a sua dúvida. Conversa com Deus pela oração. Não precisa de ser rebuscada, precisa ser sincera e respeitosa. Chega para Deus e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, que o teu Espírito Santo me ensine. Seja honesto com Deus, porque Ele já conhece o seu coração, não dá para esconder nada dele. E permaneça, ande com Deus. Ande com gente que quer andar com Deus também. Não é para você rejeitar ninguém, não é para você desprezar ninguém. Todos os seres humanos na face da terra, mesmo que eles digam exatamente o contrário do que você crê, eles merecem o seu amor, a sua misericórdia, a sua boa educação, a sua gentileza, indistintamente. Mas caminhe mais junto com gente que te leva para mais perto de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Não subestime o mundo espiritual.